do versículo 41, nós vamos ler até o 48, Mateus 5, do 41 ao 48. Essa palavra, ela me confrontou, ela mexeu comigo, porque já há um tempo Deus vem trabalhando comigo o tema maturidade cristã. E alguns dias atrás eu estive pregando, ministrando aqui também todo domingo de manhã, sobre a maturidade da vida que deve ser desenvolvida na liberdade responsável, que é limitada e ordenada pelo amor. Então nós falamos lá em 1 Coríntios 10, sobre isso. E essa palavra que foi ministrada em 1 Coríntios 10, ela vai estar dentro dessa palavra, porque uma situação está interligada com a outra. É como se fosse um novelo de linha que você vai desenrolando e você vai vendo que tudo está ligado uma situação com a outra situação. E eu quero que você, nessa noite, preste bastante atenção naquilo que o Senhor quer ministrar no teu coração, para que você possa ser edificado na palavra. Então, Mateus, capítulo 5, do versículo 41 em diante, diz assim: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Aqui na minha versão ele fala de novo: não fazem os publicanos também assim? Mas talvez em outra versão esteja a palavra pagão, Não fazem também os pagãos dessa forma, ou gentios? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Amém, irmãos? Quantos aqui já tinham ouvido esse texto aqui? Já tinham lido, meditado nesse texto? Pouca gente, Pouca gente. O Lucas levantou a mão lá atrasado, mas levantou. Queridos, esse texto aqui não é um texto confrontador, ele faz parte da pregação de Jesus no Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha, E aqui, irmão, Jesus, ele falando com os discípulos, falando com todos que estão ali, ele lança aqui situações confrontadoras, ele lança aqui instruções bastante confrontadoras. E quando eu li esse texto, comecei a meditar nesse texto, dentro daquilo que Deus estava meditando, dentro daquilo que Deus estava ministrando no meu coração sobre o tema de maturidade, Deus me fez, irmãos, entender coisas profundas que estão no coração dele, que ele quer trazer também para dentro do nosso coração. E eu vejo que aqui nesse texto nós podemos encontrar muito sobre maturidade. E nós falamos hoje pela manhã, quando o Lucas estava ministrando a palavra que Deus colocou no coração dele, que Deus ele está desejoso de trabalhar isso no nosso coração, irmãos. Porque às vezes a gente fica falando assim: a igreja tem que crescer em número de pessoas, a igreja precisa estar mais cheia, a igreja precisa estar mais numerosa. Irmãos, eu vejo que para que a igreja cresça em número, para que ela cresça no coletivo, nós precisamos crescer no individual, nós precisamos crescer no pessoal, precisa haver um crescimento em nossa vida, para que a partir desse crescimento, a igreja realmente possa crescer, mas crescer de forma ordenada, de forma correta. Irmãos, não adianta uma igreja querer crescer, onde os crentes não estão crescendo para dentro, não estão crescendo interiormente, não estão crescendo espiritualmente. Porque, irmãos, se nós vivemos dentro de um ambiente de igreja onde as pessoas não estão crescendo, obviamente que os propósitos de Deus não serão prioridades para todos. E aonde as prioridades de Deus não é prioridade para as pessoas, ali não há crescimento. Agora, quando nós começamos a crescer e amadurecer em Cristo, as prioridades de Deus passam a ser as nossas prioridades.
Obviamente que tudo que precisa acontecer para que a igreja cresça vai acontecer, por quê? Porque nós estamos crescendo, e à medida que nós estamos crescendo, mais a igreja cresce junto com a gente. É um processo natural, né? Eu olho para a igreja de Atos dos Apóstolos, eu vejo isso. O crescimento da igreja era nada mais, nada menos do que, irmãos, a consequência do crescimento dos crentes na presença de Deus. E aqui, irmãos, o tema da mensagem é: vamos caminhar o evangelho da segunda milha, né? O tema da mensagem é esse: precisamos caminhar o evangelho da segunda milha. E isso, irmãos, está no versículo 41. Qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Irmãos, como é que funcionava essa questão da milha? O que era essa questão da milha? A milha era uma lei compulsória que existia no Império Romano, que veio desde lá de trás, da época do rei Ciro, né? Quantos lembram do rei Ciro no Velho Testamento, né? O rei Ciro foi um homem que Deus usou ele, embora não fosse judeu, Deus usou ele para trazer leis. Ele era muito inteligente, e uma das leis que foram criadas na época do rei Ciro foi a lei da milha, né? E os romanos, como de bobo eles não tinham nada, eles aproveitaram essa lei e adaptaram ela para o contexto, né, da vida e dos interesses de Roma, dos interesses romanos. Então, irmãos, o que era a lei da milha? A lei da milha funcionava da seguinte maneira: vamos supor que estava lá qualquer cidadão do reino, podia ser judeu, podia ser de qualquer outra nacionalidade, ele estivesse na rua. Vamos supor que o Lárcio estivesse indo para a festa de aniversário do seu filho, estou profetizando, viu, Lárcio? Né? E aí, Lárcio estava indo para lá, para o salão de festas, juntamente com a Débora, caminhando, os dois felizes, né? Aí de repente aparecia os soldados romanos, indo para alguma situação de batalha, alguma situação de destacamento que eles tinham que cumprir. Naquele momento eles olhavam para o Lárcio e falavam: Lárcio, deixa da Débora aí, segura a minha carga, né, a minha bagagem, coloca ela nos seus ombros e caminha uma milha, né? E essa uma milha romana era uma milha de 1000 passos. Como é que se media essa milha? Um soldado romano ia caminhando lá e marcando até atingir 1000 passos. Então, irmãos, daria mais ou menos aí 1.400 a 1.500 metros de distância. Então isso era lei, irmãos. Se o Lárcio falasse: não, mas eu não vou não. Por quê? Porque é aniversário do Bernardinho, né? Eu preciso, né? É importante para mim, minha esposa vai dar piti, vai ter problema, não posso. Se o Alisson se negasse, ele poderia ser punido de morte, porque desobedeceu uma lei de Roma. Então ele tinha que caminhar uma milha, obrigatoriamente ele tinha que caminhar uma milha. E aí, irmãos, no contexto da religião judaica daquela época, haviam muitos grupos ali que esperavam que quando o Messias viesse, ou acontecesse alguma coisa nesse sentido, o Messias diria assim: não, eu vim para abolir essa situação, vocês não vão mais precisar caminhar uma milha, obrigado pelos romanos, nada disso. Só que quando o Messias vem, ao invés de dizer assim: acabou esse negócio da milha, aí Jesus diz assim: se alguém te fizer caminhar uma milha, caminha 2. Olha só, irmãos, que maravilhoso. Olha só a instrução de Jesus. O povo já estava por aqui com esse negócio da milha, mas aí Jesus vem e diz assim: se alguém te obrigar a caminhar uma milha, qualquer pessoa que seja, te obrigar a caminhar uma milha, você vai caminhar 2 milhas. Irmãos, o que Jesus estava dizendo nesse contexto todo que nós lemos? Eu estou pegando a questão da milha, mas ele está falando de muitas outras coisas aqui que são confrontadoras. A questão da milha era uma das situações confrontadoras, mas existem muitas outras que nós lemos aqui. Mas eu quero me apegar aqui, porque eu falando da milha, eu estou falando automaticamente de todas as outras. Então, irmãos, o que eu vejo aqui, irmãos? O evangelho da segunda milha. O que Jesus queria trazer ali para os seus discípulos? Jesus estava procurando mostrar que caminhar o evangelho da segunda milha é aceitar um convite feito por Ele, Jesus, para irmos além, fazermos mais,
irmos além daquilo que é normal, irmos além daquilo que é comum, irmos além daquilo que todo mundo faz. Irmão, Jesus estava dizendo assim: viver o evangelho da segunda milha é entender que caminhar a segunda milha é viver um convite libertador de Cristo para sair do mundo, do universo, da lei, onde nós aprendemos a fazer o que é certo mediante a pressão imposta pela obrigatoriedade, pela pressão imposta por aquilo que é obrigatório, para vivermos no mundo da liberdade, da voluntariedade, onde nós vamos fazer o que é certo, não pela pressão da lei, não pela pressão daquilo que é obrigatório, mas pela motivação do amor a Deus e do amor às pessoas que Deus ama. Então, queridos, viver o evangelho da segunda milha não é para qualquer pessoa, é para quem quer ir além, é para quem está disposto a ir além, é para quem está disposto a agir com voluntariedade, e agir em voluntariedade no amor, agir em voluntariedade no amor. Então o evangelho da segunda milha, ele é confrontador, porque, irmãos, quando nós começamos a avaliar o que é a conversão a Cristo, nós começamos a perceber que a conversão a Cristo, ali na sua essência, naquilo que ela é de mais profundo, irmãos, a conversão a Cristo é uma libertação espiritual, aonde nós nascemos de novo para vivermos uma nova vida e uma nova identidade, originada no caráter de Deus, originada no próprio Deus. E quando Jesus está falando da segunda milha, Ele está falando, irmãos, dessa nova vida que Ele veio nos dar, uma vida que não se limita a preceitos, uma vida que não se limita a regras, mas uma vida que é capaz de ir além em função do amor que vem do coração do próprio Deus e começa a se manifestar dentro do nosso próprio coração. Irmãos, havia ali a questão da lei. A lei era algo muito presente na vida dos judeus, e os judeus, irmãos, eles se orgulhavam, eles se sentiam, vamos dizer assim, melhores do que os outros, porque eram praticantes da lei. E Jesus, ele vem e começa a mostrar que a vida com ele vai além da lei. A vida com ele é além de regras, de preceitos, de cumprir mandamentos. Irmãos, talvez alguns me perguntem aqui nessa noite: mas pastor, quer dizer que a lei é errada? Quer dizer que cumprir regras e mandamentos é errado? Não, irmãos. Cumprir regras, cumprir mandamentos, entender a lei de Deus e praticar a lei de Deus não é errado, O legalismo religioso sim é errado. O legalismo religioso sim é aquilo que realmente fere o coração de Deus. Porém, o legalismo religioso, ele não está na lei, ele está na má interpretação e na má aplicação da lei. E era isso que Jesus estava tentando mostrar aos ouvintes que estavam ali com ele, porque as pessoas estavam tão preocupadas em cumprir a lei, e achando que se cumprisse a lei, já tinham feito tudo o que precisavam fazer. Jesus começa a confrontar e dizer: não é assim. Existe uma segunda milha que precisa ser caminhada. Existe uma segunda milha que precisa ser caminhada. Vocês precisam entender que eu não chamei vocês para andar na primeira milha, eu chamei vocês para andar a segunda milha. E é isso que o Senhor está dizendo para mim nesse tempo, irmãos. O Senhor está dizendo para mim: pastor Valdinei, chegou o tempo de ir além, chegou o tempo de romper com os padrões em que as pessoas estão acomodadas, chegou o tempo de ir além no preceito e no propósito da segunda milha. O que o Senhor, irmãos, quer de mim e o que o Senhor quer de você nessa noite é que nós sejamos crentes que tenhamos coragem de caminhar a segunda milha, que tenhamos coragem de caminhar a segunda milha. E eu quero perguntar para você, antes de dar continuidade nessa palavra: você está disposto a aceitar esse desafio na sua vida de caminhar a segunda milha? Quem está disposto, levante a sua mão aí, por favor. A segunda milha, irmãos, nós só podemos caminhar se verdadeiramente nós entendermos a proposta de vida que Deus quer para nós. Jesus, ele não veio nos oferecer, irmãos, escravidão, ele veio nos oferecer libertação, liberdade, mas uma liberdade responsável, uma liberdade, irmãos, que é ordenada, limitada através do amor. 1 Coríntios 10, 23: tudo vos é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo
edifica, né? Aí mais para frente nós vemos assim: tudo é lícito, mas não deis escândalos a ninguém. Cuide da sua vida, para que a sua vida não seja motivo de escândalo a judeus, a gregos e nem a igreja de Deus. Tudo é lícito, mas quer comais, ou quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando ali, irmãos? Está falando disso aqui. Se nós começarmos a entender, irmãos, esses versículos e começarmos a interligá-los uns com os outros, vamos entender que o apóstolo Paulo está falando da segunda milha. Ele está falando de uma vida de liberdade, mas que deve ser ordenada, que deve ser limitada, que deve ser conduzida com base no amor. E o amor, irmãos, ele entende que não tem como você amar alguém se você não entender preceitos, se você não entender princípios, se você não entender valores, e se você não honrar esses valores, se você não praticar esses valores, né, tais como justiça, tais como fidelidade, lealdade. Eu não posso amar o Larison e ser injusto com ele. Eu não posso amar o Larison e ser infiel a ele no meu relacionamento de irmão para com ele. Eu não posso amar o Gabriel e ser uma pessoa desleal para com ele, ser injusto para com ele. Então, quando nós começamos a entender o amor, nós também temos que entender que do amor fluem princípios e valores que devem fazer parte da nossa liberdade cristã. E a vontade de Deus é que nós caminhemos a segunda milha por alguns motivos, irmãos. O primeiro motivo pelo qual Deus quer que você e eu caminhemos a segunda milha nessa noite é porque quando nós caminhamos a segunda milha, é revelado para mim, é revelado para as pessoas quem é o amor maior da sua vida. Vou repetir: quando nós caminhamos a segunda milha, a atitude de caminhar a segunda milha revela, ou o confronto de caminhar a segunda milha vai revelar quem é o amor maior da sua vida. Porque a segunda milha, ela diz para mim e para você que a minha justiça e a sua justiça, que a minha bondade e a sua bondade deve exceder em muito a bondade e a justiça dos escribas e dos fariseus. Ou seja, os escribas e os fariseus, eles tinham a sua justiça, eles tinham a sua bondade, mas a segunda milha está dizendo: você tem que ir além dessa justiça e dessa bondade. O que isso quer dizer para mim, pastor? O que o senhor quer dizer para mim quando o senhor afirma essa situação? Eu quero dizer o seguinte, irmãos, que por mais que nós tenhamos uma vida correta aí fora, que a gente faça tudo certinho, que a gente vá, pague as nossas contas em dia, que a gente seja honesto nos nossos negócios, que a gente seja justo nos nossos negócios, que a gente faça tudo que é eticamente correto, moralmente correto, nem sempre isso quer dizer que nós seremos aprovados por Deus dentro do propósito da segunda milha. Mas pastor, quer dizer que se eu tiver uma vida toda certinha, eu for justo, eu for honesto, eu fazer tudo que precisa ser feito, mesmo assim eu posso ser reprovado na questão da segunda milha? Pode ser reprovado. Mas pastor, como é que o senhor diz isso? Eu digo isso olhando para Mateus 19:16, que nos conta a história do jovem rico, né? A palavra de Deus diz que havia um jovem rico, e esse jovem, ele era um jovem que tinha uma vida, irmãos, ilibada, ele tinha uma conduta irrepreensível, era uma pessoa, irmãos, que andava na linha, era uma pessoa que andava corretamente na sociedade, era uma pessoa que tinha uma vida ética e moral exemplar. E aquele jovem, ele chega para Jesus com toda a confiança, e ele diz: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz: conhece os mandamentos? Então guarda-os. Aí ele diz: mas quais são os mandamentos, Senhor? E Jesus começa a citar os mandamentos: não furtarás, não roubarás, não cobiçarás, não... Enfim, Jesus começa a citar todos os mandamentos, e ele diz assim: eu conheço desde a minha mocidade, e eu os pratico. Então nós, irmãos, olha só, analisa a vida desse rapaz. Ele era alguém que estava confiante,
seguro de que Jesus estaria pronto a dar uma palavra de aprovação para ele, que Jesus estaria disposto a bater palma para ele. Por quê? Porque ele era alguém que, segundo a lei, era alguém que praticava tudo que precisava ser praticado. E eu fico pensando na vida desse rapaz, às vezes trazendo para o nosso contexto. Às vezes nós, irmãos, comparado a esse rapaz, muitos de nós aqui estaríamos em falta em muitas dessas situações de cumprir a lei, mas aquele rapaz estava sendo ali, vamos dizer assim, a sua vida estava sendo colocada diante de Jesus, e ele estava seguro de que ele estava aprovado. Porém Jesus disse assim para ele: se queres me agradar completamente, vai, pega o seu dinheiro, dá aos pobres, depois vem e me segue, e então terás um tesouro nos céus. O que esse jovem fez, irmãos? O que a palavra de Deus diz? Por isso que eu ri aquela hora que o Lucas falou: quero ser rico, né? Aquele jovem, diz a palavra de Deus, que olhando para a situação de ter muito dinheiro, ele deu as costas para Jesus e foi embora. Aí eu pergunto para os irmãos, naquele momento ali, quem estava falando mais alto ao coração daquele jovem? Jesus ou o seu dinheiro? Quem estava exercendo um controle maior sobre a vida daquele jovem? Jesus ou as suas posses, os seus bens materiais? Quem estava governando mais profundamente a vida daquele jovem, irmãos? Jesus ou o seu dinheiro? Irmãos, é claro, está claro diante dos nossos olhos que era o seu dinheiro. Ou seja, eu pergunto para os irmãos, aquele jovem, por mais que a vida dele fosse uma vida reta, uma vida, irmãos, ilibada, uma vida irrepreensível, ética e moralmente, ele foi reprovado simplesmente porque o seu amor maior estava onde? No seu dinheiro. Irmãos, assim, eu vou traduzir isso na linguagem da segunda Bíblia. Quando Jesus fala com ele sobre os